Fazer relocação, você acha? Eu vou- Pessoal, só um minutinho que nós já estamos entrando, tá? Tá te falando aí, já. É. Bom dia! Bom dia, bom dia. Estão me escutando? A galera tá com a câmera, vamos com a câmera fechada. Pessoal, bom dia. Vamos entrando. Estão me escutando? Está escutando, Cleide? Não. O Carlos aí. Carlos, está escutando? Estão Bom escutando? dia. Sim, muito bom som. Então Ah, tá bom. perfeito, perfeito. Tem que fechar o microfone. Ela está sem áudio. Vou botar aqui. Bora lá. Isso aqui dá todo mundo com a câmera fechada, é isso? É, Acho que é por isso que a gente não vê eles. vocês não aparecem aí. Hum. Ô, J. Pradô tá presente. Débora, L. Gente, bora lá começar. Desculpem o atraso, mas intempéries acontecem. Eu quero começar hoje fazendo a invocação que vocês recebem junto com das águas de Micael. Ela tá com o microfone, sim. Só fechar o microfone aqui da Cleide. Não sei se vocês repararam, né? Vocês recebem carinhosamente esse papel manteiga aqui com a invocação das águas de Micael. Isso aqui não é uma oração, e sim uma invocação. Vocês vão invocando todas as frequências e toda a informação que nelas contém, assim, a informação básica, vamos dizer assim, tá? Então, eu quero começar com ela, porque a gente está aí ainda na Semana da Verdade, a gente está colhendo esses frutos aí do que é viver a verdade, do que é viver nesse nível de consciência. Então, acho não melhor do que começar com essa invocação. Essa invocação vocês podem fazer todos os dias, tá? Também é um meio de vocês se lembrarem da verdade, se lembrarem da frequência e sim estar conectado conosco aqui, comigo, com o Thales, na máxima expressão, porque a gente faz essa invocação todo dia, a gente bebe a nossa água da verdade todos os dias, para a gente imantar e fortalecer a frequência como um todo aqui no nosso grupo e, claro, que no universo, né? Então, eu quero que vocês tomem aí uma boa postura. Podem ficar com os olhos abertos ou fechados, vocês que decidem. Só para a gente chegar, né? Para a gente sintonizar, para todo mundo estar aqui na mesma energia. Ó águas de Micael, dai-me simplicidade em ser a luz, brilho de ser, frequência de si. Com verdade, me encho de dádivas.
No caminho, posso ser o eu sou. Me abraça o fluxo real da vida. No amor, sou ser de luz, já na luz. Luz dourada de Micael, me orientas e derrama informações sobre minha própria consciência. Gera-me abundância de suas águas, para que eu compreenda a energia que eu sou, gerando assim um fluxo intenso e efetivo da perfeição que já sou eu, ser consciente. Vivendo a experiência de ser a essência de onde tudo começou, onde não há começo nem fim. A liberdade que nos dá asas para conscientes será a paz, a fé e a cura de si. A gente costuma dizer, né, todo dia que a gente faz essa invocação, que só de fazer a invocação estava Já tá bom. suficiente, já tá bom. Porque ela contém, se vocês forem lendo ela, mais do que invocando, lendo assim, passo a passo, linha a linha, vocês vão perceber que ela contém todas as informações necessárias para se viver a vida. Ela é canalizada e ela, desde o começo, está com a gente, e por isso que a gente envia ela para vocês. Então, ela, assim, ela é poderosa para colocar vocês no estado ainda maior de consciência, se não o estado de consciência, é, sem sem maiores coisas, né? Sem maiores distrações, sem invenções. É só de você ler e internalizar essa informação. Ela coloca a gente numa página aí totalmente nova, totalmente branca, dia a dia. Gente, e aí, Água da Verdade, como estamos? Alguém quer trazer aí Como é que tá uma semana uma de semana verdade de aí? verdade? Como foram os acontecimentos? Eu pensei da gente levantar aí questões referentes à verdade, né? Dar oportunidade para vocês falarem em relação a essa frequência, trazer acontecimentos em relação a essa energia, esse nível de consciência, e aí não ponderem, assim, às vezes acontece algumas coisas bobas que a gente fala, isso não tem nada a ver. É o que mais tem a ver, tá? Então, eu quero que vocês deem voz, deem expressão a esse qualquer coisa, desde uma coisa aparentemente boba até uma coisa completamente profunda e nova para vocês, tá? Quem que quer trazer aí para gente? Porque senão não faz sentido a gente desenrolar a mentoria. Então, é um bate-pronto, né? Porque a partir de alguma demanda de vocês, a gente discorre os pilares. Vamos lá, vamos começar. Ninguém se manifestou, vamos começar com o Carlos. Carlos que está aqui com a câmera aberta. É. Vamos, vamos dar início, vamos dar atenção aí para você agora. Bora lá, pode abrir aí e falar. Vamos, já abri. Bom dia, gente. Bom Bom dia. dia. É, eu vou ficar eu até escrevi ontem estava montando o diário ontem, acabei colocando um pouquinho dessa semana da verdade, especial os pilares que foi apresentado na semana passada, né, os 4 pilares. Uhum. E para mim eu vejo muito como no momento tá bem como assim, lógico, também como uma continuidade. Aquelas lives que a Mariana fez antes, esqueci, os códigos da cura, né? Tinha cada passo, e desde lá já estou assimilando muita coisa. Então, antes mesmo de fazer os pilares, de começar o processo, já tinha feito minha lista já de vícios que eu ia eliminar, de hábitos que eu ia implantar, né? De voltar para academia. Então, assim, muita coisa já está em andamento. E da verdade em si, né? De tudo que ficou, é realmente vamos dizer, aquelas pequenas mentiras, pequenas desculpas, não é nem mentiras, acho que é desculpas, né? E eu, nossa, e perdi as contas já, né? De toda vez que eu vou falar, eu paro. Não, a verdade é essa, ponto. E eu pude ver com o quanto essas pequenas desculpas fragmentam a gente, né? A gente vai criando um labirinto para a gente mesmo, mesmo sem perceber. Então, para mim particularmente, isso dá um poder, uma energia muito grande. Nossa, eu falei a verdade, sabe? Assim, eu fui íntegro, eu estou sendo íntegro.
Isso dá uma força na palavra, dá uma força na razão e dá uma autoestima muito grande, para mim particularmente. Então, eliminar essas pequenas desculpas, ou seja, eu vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou e pronto, né? Essa é a minha palavra. Gostou, que bom. Não gostou, tá bom também. Então, isso eu vejo que, nossa, refletindo da impressão que 90% do mundo das pessoas seriam mais felizes se falar sempre a verdade, né? Porque você acaba criando labirintos no seu próprio destino por meio dessas pequenas desculpas sem você perceber. Então, para mim, essa primeira água está sendo uma revolução nesse sentido. É uma integridade assim, de 8 a 80 que eu nunca experienciei antes, sinceramente. Que legal. Eu estou inteira É, arrepiada. aqui, arrepia. Sensacional. E olha que interessante você chamar o Carlos e o Carlos trazer esse ponto. E eu tenho absoluta certeza que é um ponto que todos experienciaram, todos viveram, por mais que a gente tenha dado, né, esse spoiler que isso aconteceria, a gente tem enfatizado bastante em cima disso, mas é um ponto que ele é o primeiro ponto da gente ter essa verdade, né? E o mais que engraçado, assim, né? O mais curioso que ele trouxe, que eu acho que eu nunca tinha ouvido isso, é o quanto isso dá autoestima, o quanto isso empodera. Eu gostei demais dessa colocação, né? É exatamente isso aí. Você tira as lacunas, né? Você vai no seu dia a dia e no seu contexto, eliminando os gaps, né? Você vai tirando esses gaps. Porque quando você conta, vamos chamar aí, quando você fica dando essas desculpas você tem que ficar alimentando elas depois, né? Olha pra cá, melhor. E aí você vai construindo, esse exemplo que você trouxe é exatamente dessa maneira, um labirinto. Você vai construindo um labirinto, De depois você problemas. de problemas, porque depois você não sabe nem onde começou, né? Você tem que continuar nessa consistência de arrumando desculpa, você vai criando O uma áudio. coisa. Tá sem Caiu o áudio? áudio. Gostei, mas ele dá a sensação de que precisava fazer isso. Ah, tá bom, tá. Tá ouvindo agora? Sim, voltou. Beleza. Então é isso aí que eu estava falando, essa questão dessa criação de labirinto, né? Cria esse labirinto por conta das desculpas e das pequenas mentiras que vai se falando, e aí depois você tem que sustentar isso, né? E isso tira energia, isso consome energia. Então, por isso que você fala que o fato de eu entrar nesse processo, de dizer o que realmente é, né, a partir dessa verdade, sem desculpas, é isso aqui, não vou fazer por causa disso, ou não Não vou, quero, não simplesmente quero. não quero fazer, não precisa nem dar explicação justificativa nem nada. Mas, enfim, isso não rouba sua energia, porque aquilo está num fluxo que é genuíno seu. E pelo contrário, ele te dá mais força. Você fala, opa, peraí, agora sim eu estou pegando na minha mão aqui o contexto. Agora a minha vida parece que eu estou sentindo nas mãos aqui que sou eu que comando. Então vai mudando a figura, vai mudando essa questão de autoestima. Realmente o negócio vai se fortalecendo, né? Você passa a viver a partir de uma outra dinâmica. Não, e um ponto crucial é que você está em você, né? Você não faz para agradar o outro, porque a grande maioria você fala, Para não desagradar, né? para não desagradar. Então, assim, você está 100% se agradando o tempo todo. Isso é o que nem ele falou, você imagina se todo mundo fizesse É. isso. E uma coisa que talvez você tenha observado, como as pessoas justificam, não é, Carlos? Como é uma série de justificativas. Eu falo com muita gente ao longo dos dias
E não tem sequer um áudio que a pessoa não começa justificando. Ah, porque não sei o quê, porque não é. Eu falo, gente, mas custa já falar assim, olha, não deu, não pude, não ouvi, não vai, não fui. É muito interessante, assim, como que as pessoas constroem essas dinâmicas mentirosas para suas próprias vidas mesmo. E alguém mais? A Cleide, você tomou água da verdade onde, Cleide? Deu para perceber alguma coisa? Deu para sentir? Eu tomei ontem. Ah, foi muito bom, né? Tá. Parece que dá uma calma, assim, de uma estrutura, uma, tira um pouco a agitação, assim, que eu sei, por enquanto, né? Eu vou observar essa semana agora, como vai ficar. Perfeito. Vamos Bom, lá. aqui é o Fernando, posso falar? Estão me ouvindo? Claro. Eu tô com a câmera desligada que eu tô no meio do processo de fisioterapia aqui. Tá. Confesso que eu tô um pouco enrolado na semana, mas aconteceram, assim, duas coisas interessantes. Eu já vinha trabalhando, eu fiz uma mentoria com um padre uma vez, muito interessante sobre verdade, e eu já tentava me policiar para questões de mentira e tudo mais. Só que o Thales, se eu não me engano, falou lá no dia que a gente tomou água, ele falou das pequenas mentiras, né? Aquela mentira que sem sentido nenhum, que às vezes não muda nenhum contexto, mas a gente está acostumado a falar. E eu vi que isso estava na minha rotina o tempo inteiro, assim, quer pedir uma comida? Eu vi aqui a promoção no aplicativo, eu não tinha visto a promoção no aplicativo, sabe? E você vai colocando ela na tua rotina o tempo inteiro, então eu comecei a me policiar e, assim, é o tempo inteiro, se você não se policia, isso acontece. E outra coisa que aconteceu também da água, assim, estou escrevendo minha folha em branco de alguns aspectos aqui e eu comecei a ter uns sonhos assim muito em relação aos alguns problemas e ocasiões do passado que eu tive e não tirei nenhuma conclusão ainda, mas são muito interessantes assim porque agora mais calmo e fora do problema eu estou tendo uma visão parece que de drone assim de cima olhando algumas situações acontecendo e vendo. Então queria compartilhar isso com vocês. Perfeito. Muito bom, Fernando. Não, gente, olha, é muito bom falar com vocês, porque é o exemplo que vocês trazem, né? A imagem que vocês fazem, que é a imagem de drone, essa nós vamos aderir. Porque eu sempre costumo dizer que vocês vão colocar, vão ver de trás, né? Ou vão se ver. Agora, a imagem de drone, Fernando, essa é a Foi melhor. boa. E realmente é isso que acontece. Você vai observar essas pequenas mentiras, assim, essas mentirinhas, que nem a Júlia outro dia veio falando da escolinha, mãe, mentirinha. Isso é uma mentirinha. Não, olha, a gente vê o quanto a gente é ridículo, não é? Literalmente, o quanto a gente é ridículo a ponto de falar essas pequenas mentirinhas aí que são ridículas, né? A gente entra nesse ponto. Que bom que você, e óbvio, se você enxergou isso, com certeza todos aqui estão atentos, espero eu, para esse contexto também de não é nem se policiar, é pelo amor do Senhor, parar de contar essas pequenas e ridículas mentirinhas. A outra questão, acho que a não menos importante, acho que a mais importante é essa percepção que você teve, que você traduziu como olhar como se fosse um drone, aí, como se você tivesse, como você fosse o drone do seu contexto. Quer falar disso? Esse Oi? acho que alguém está com o Oi? microfone aberto. É a Acho que eu vivi. Essa, quando você se vê desse lugar, esse lugar, Fernando, que você nomeou como, parece que eu estou em um drone, parece que eu sou o drone, esse lugar é a consciência. Olha que interessante. Nossa, mas eu já cheguei nesse lugar aqui simplesmente com a água da verdade, tá? Esse lugar é um lugar seu por natureza, é um lugar que a gente deveria permanecer e viver 24 horas por dia, acordar, dormindo, sonhando em sono profundo.
esse lugar é um lugar que a gente nunca deveria ter saído na vida, e esse lugar que é um lugar que a gente quer colocar vocês. Vocês precisam viver nesse lugar. Esse lugar é o seu, é o seu lugar. É daí que você enxerga tudo. É daí que você não experiencia, ou se você experienciar suas dores, sofrimentos, suas alegrias, suas glórias, é desse lugar que você olha tudo isso. É desse lugar que você toma decisões para colocar tudo isso na vida. Quer acrescentar? É exatamente isso aí. É como se você tivesse agora a oportunidade de olhar a sua vida 3 segundos antes dela acontecer, Acontecer. né? Então, ele tem um certo distanciamento e a gente pontua isso sim são 3 segundos, exatos 3 segundos, que você tem a percepção do contexto antes dele acontecer. Então, isso também é um treino, né? Quanto mais você tem essa percepção, mais ativa ela fica e mais você consegue perceber o contexto, né? Dessa forma. Então, o fato de você ter esses sonhos que estão relacionados com coisas que você já viveu, é porque essas coisas, de fato, te incomodam por dentro, mesmo sem você ter a consciência de que elas estão incomodando. Então, elas estão ali de pano de fundo, tem um tapete por cima, e elas estão ali roubando a sua energia, na verdade. Você continua alimentando esse contexto de uma forma agressiva, assim, e ela rouba o seu contexto de fato. Então, essa é a oportunidade de você ressignificar esse contexto, porque agora você está olhando de cima e está tendo um outro entendimento, que não é o entendimento quando você está envolvido lá. Quando você está envolvido no contexto, quando você está identificado com o que está acontecendo, você não consegue ter essa visão ampla, né? Essa visão expandida, e aí você acaba envolvido com aquilo, né? De fato, com um envolvimento de identificação. Agora, essa é a oportunidade de olhar de cima para esse contexto onde você viveu essa história e ressignificar, porque você começa a ter novos entendimentos a partir dessa nova visão de mundo, a partir dessa outra frequência. Então, é importante ter esses entendimentos, ter essas tomadas de consciência e fechar esse assunto, fechar essa questão, né? Fechar de uma maneira que aquilo não continue roubando a sua energia. Isso está encerrado para mim e dessa maneira, pumba, fechou isso, faz parte daquele contexto lá do passado, não precisa ficar revisitando aquilo, né? Deixa aquilo daquela maneira como ela é. É uma boa maneira de ressignificar é você implantar dentro dessa memória aí, que vem na sua mente subconsciente, você implantar a verdade lá. Óbvio que está acontecendo tudo isso aí, mas você, de uma forma consciente, falar: eu implanto esse nível de consciência. A verdade, essa frequência, eu implanto aqui nessa caixinha, né? Nesse livrinho aqui, nessa folha aqui, eu implanto a verdade aqui. Então, com certeza, essa frequência ela faz essa varredura e ela não é que ela guarda as 7 chaves, ela dilui todo esse contexto, toda essa linha de tempo que fez você rememorar, seja em sonho, seja em pensamento, seja da maneira que for. Ela vem nem apagando, ela vem absorvendo toda essa linha do tempo e ela coloca lá naquela caixa, realmente naquela pasta, que é uma memória, e você pode até nomear essa pasta. Sabe como a gente nomeia aqui no computador? Você nomeia essa pasta aí, fala: pasta da nananã. Nomeia essa pasta e essa memória, esse contexto, ele vai ficar adornado pela verdade, vai ficar cheio de verdade, porque a verdade trouxe em recolhimento toda essa informação, e ela vai estar ali naquela pasta, tá? Então, não, eu vou eliminar, eu vou apagar. Não tem como apagar isso condiz com a sua vida. Isso te trouxe até aqui. Você é o Fernando porque você tem essa história. Faz parte da sua linha do tempo. Faz parte da sua linha do tempo. Entendem esse lugar?
Oi, bom dia. Bom Bom dia, dia. aqui é a É a Vivi? Bom Viviane. dia. É a Vivi. Posso falar um pouquinho da minha Claro. experiência com essa água com a verdade? Desculpa o áudio desligado também, que eu cheguei aqui no meu ambiente de trabalho. Eu quero falar que essa água tem me trazido muitas coisas boas. Eu tenho colocado aqui minhas filhas, meu marido, todo mundo para fazer a frequência da verdade. E minhas filhas têm adorado, elas já são mais mocinhas, uma tem 9, uma tem 12 anos. E a de 12 anos, que já está pré-adolescente, ela vai tomar algumas atitudes. Ela fala: Mamãe, já que a gente está nos dias da verdade, eu não tomei o remédio direito ontem, as coisinhas pequenas que eu falei para você que eu tinha tomado. Então, assim, está sendo muito bacana. E já que acho que a Fernanda, nosso colega, trouxe essa experiência do drone, comigo tem acontecido umas coisas muito diferentes também, que eu fico brincando com meu marido que eu estou me tornando vidente, porque eu tenho sonhado coisas que acontecem e outras coisas acordadas mesmo no dia a dia. Eu penso em alguma coisa, coisas aleatórias, assim, por exemplo, a secretária da médica da minha filha, que fazia um mês que ela tinha que me dar resposta de uma consulta que eu estava marcada, eu penso nela, 5 minutos depois chega a mensagem de WhatsApp. A minha massagista que tinha que me dar um retorno de um horário que ela tinha que procurar e ela tinha esquecido, eu pensei nela e eu falei, nossa, ela não deu retorno ainda. 2 segundos depois cai a mensagem no WhatsApp. Então, tudo que eu tenho pensado, assim, com alguns segundos de antecedência, se materializam, acontece, eu não sei qual é o verbo direito, e eu até ia mandar um áudio para Mariana essa semana perguntando que ligação que pode ter isso que está acontecendo comigo, com a Água da Verdade. Não sei, mas enfim, tem sido uma experiência incrível. Tenho pensado nas minhas atitudes, a questão das pequenas mentiras, tentando tirar isso da minha vida, e tem sido incrível. Eu só tenho a agradecer a vocês dois. Obrigada, Obrigado. Vivi. É isso. É uma coisa que eu quero que vocês eliminem, as tentativas. Vocês precisam eliminar. Então, cada vez que a gente fala, eu tento, o tentar ele é mais para não fazer do que para fazer. Então, já mudem esse vocabulário, tá? Eu não estou tentando, eu estou fazendo, ou vou fazer, ou está feito. Porque o simples verbinho, né, o tentar, ele já. Ah, eu tentei, estou tentando, vou tentar, tá? É só uma correção aí, só um adendo, não é uma correção, é só, né, uma tomada de consciência. Para vocês verem quanto é importante essa vigília, né? É, óbvio que, gente, isso vai ficar automático, né? Essa vigília, essa autoobservação, vocês vão perceber que ao longo das águas, ao longo das nossas reuniões, ao longo da vida de vocês vão ficar muito atentos, assim, vai ser um negócio natural. Agora, a gente está saindo de um buraco, né? E entrando na luz, literalmente. Então, parece que, nossa, eu preciso fazer um monte de coisa, eu preciso pensar um monte de coisa, tô parecendo meio um robô. Tá bom, pode parecer um pouco, mas vocês vão ver que isso vai ser natural. A gente vai, conforme vocês vão ficando nesse lugar de drone aí, vocês vão ver que vocês vão se observar de um jeito tão fluido, e essa observação ela se torna tão natural e tão em fluxo que tudo isso, todo verbo, todo, né, descompasso, ele se alinha. Mas vamos ficar atento aí a esses tentar, essas tentativas. Então, você precisa eliminar essas mentiras. Não dá para viver com pequenas mentiras, em hipótese nenhuma. E aí a gente ressalta o que o Carlos trouxe. Eu ganho autoestima, eu ganho poder em relação a isso. Eu elimino as lacunas, tá? Quando eu faço esse movimento de não contar pequenas mentiras. E em relação às meninas, quem tem filhos e quem está, né, na família, assim, até rodeado de amigos, vai perceber isso assim muito forte, muito, principalmente em adolescente, principalmente em criança. A gente sente aqui com a Júlia, ela também, a Júlia tomou a água, mas mesmo se as crianças ou o marido, enfim, não tomou, não bebeu a água em si, vocês vão notar, porque a gente é uma extensão, né? A gente é um campo de frequência. As coisas estão acontecendo aqui, mas estão acontecendo fora da gente também, num raio bem extenso. Não é um negocinho pequenininho, não, é um raio bem longo. A gente não sabe precisar esse raio, mas além de ser um raio, né, horizontal, existe um raio horizontal? Um raio assim, né, amor? Não sei, você pode. Horizontal. Horizontal.
Existe também o raio vertical, ou seja, eu até falei isso essa semana para o nosso time aqui. A verdade, ela trabalha em camadas. Então, vocês vão perceber que as pessoas ao nosso redor também têm essa absorção, elas também são absorvidas pela verdade. E a gente está trabalhando em outros níveis também, tá? Então, quais outros níveis? Níveis de guias espirituais, níveis de mentores espirituais. Então, às vezes, eu não estou falando com a Vivi no áudio aqui, mas os nossos guias estão se comunicando, os nossos mentores estão se comunicando, os nossos ajustadores de pensamento estão lá se comunicando. A gente vai falar disso extensivamente, mas é só para vocês terem uma noção de que é longitudinal, é vertical e é em várias camadas, não é só numa camada só. Por isso que a gente atinge tanta gente, tá? Por isso da importância a gente estar fazendo esse processo juntos para atingir ainda mais, porque isso fortalece, né, como um contexto de união aí de várias pessoas fazendo esse movimento e que aparentemente é tratada as nossas questõezinhas, né? Que parecem até bobinhas, mas a gente não tem noção onde isso está chegando, tá? Sobre a vidência, quer falar um pouco? Sobre essa questão aí que a Vivi trouxe, né? Parece até que eu comecei a ter uma vidência, assim, comecei a ter Isso aí, ô Vivi, é uma questão assim, se você observar, de fato isso aí é de todo ser humano, né? Mas o seu contexto de vida, e por falta de ter uma percepção ampliada, você não conseguia perceber isso antes, e nem ter nenhuma percepção e nenhuma ação em cima disso. Quando você troca a frequência, entra na frequência da verdade, por exemplo, só vou dar um exemplo para vocês aqui. O ser humano saudável, né? O ser humano comum, saudável, ele tem uma frequência de energia dentro de uma escala de medição em torno de 12, 14, vai de 12 a 14, ali fica oscilando dentro disso aí. Um cara saudável, né? Milihertz. Dentro do. Vamos colocar milihertz, vai. Quando você entra na frequência da verdade, você dá um salto de 12 para 28. Ela começa lá em 28. Então, você dá literalmente um salto. E aí, quando você dá esse salto, você expande de uma forma absurda a percepção. E aí você entra nesse local que há pouco a gente falou ali do Fernando, que é esse local de drone, é de começar a observar as coisas 3 segundos antes dela acontecer. É por isso que tem essa percepção. Eu penso numa coisa, ela acontece. Né? Não é o fato de você ter pensado que ela aconteceu, é o fato de você ter acessado a informação antes dela acontecer. Porque a informação ela está no campo, a informação ela existe primeiro do que o fato. Então você vai começar a perceber o que está acontecendo antes do fato se materializar. Você acessa a informação porque aquilo conectou lá na sua energia, fibra ótica, né? Conectou, a informação chegou, pumba, daqui a pouco aconteceu. Então, isso vocês vão começar a perceber uma dinâmica na vida de vocês com tudo, com tudo. Simples, você pode estar conversando com uma pessoa ali naquele momento de bate-papo e aí você tem aquela percepção assim, essa pessoa vai falar isso, pum, a pessoa fala, daqui a pouco ela fala tal coisa. Então, eu já sabia que você ia falar isso. É porque você está com uma consciência ampliada e percebeu dentro do contexto da estrutura da energia a informação. E aí você captou a informação e daqui a pouco a pessoa falou, né? Então é assim que acontece. É uma questão mesmo de ampliar essa percepção, porque ela amplia demais. E no meio do processo, lá na Água da Luz, tem outro salto desse, porque ela começa, na verdade, e ela vai subindo. Uma escala. É uma escala, né? Ela vai subindo a escala de frequência até chegar lá na Água da Cura. Mas no meio do processo tem outro salto desse. Se eu não me engano, no nosso site, o Thales colocou essa escala, né? Tem essa escala. Uma imagem lá. Depois eu até vou pegar a página aqui e coloco o link lá para vocês no grupo, para vocês entenderem, né, mentalmente mesmo como é essa escala.
Aí você pode me perguntar, mas que frequência que eu estava, né? A frequência base que todos nós estamos, né? Óbvio, um indivíduo que nem o Thales falou, saudável, com, entre aspas, com bons pensamentos, né? Não lá tanto no limo, mas enfim, nós estávamos na frequência da gratidão. É a frequência que permeia todo mundo. Por isso que uns são mais gratos, outros não tantos, mas a gente tem isso naturalmente no humano, né? Então a gente estava nessa frequência da gratidão. Na hora que a gente tomou a verdade, a gente saiu de um patamar e a gente foi para 28 milihertz. Vamos falar em hertz, assim, a gente deu um salto de frequência. A gente estava ali entre 10, 12, uns mais, uns menos, e aí a gente sai desse 12 aí e a gente vai lá para 28. Então você imagina isso, ó, você dá um salto de frequência. Por isso que as estruturas elas mexem, né? Coisas acontecem, a gente entra nesse lugar de percepção, a gente acessa a informação antes mesmo da informação chegar na forma de escrita, de sonho, de palavra, de fala, né? Através de nós mesmos e através dos outros. Uma outra coisa também que acontece quando você acessa essa informação, eu acho que tem gente que já experienciou isso. Você acessa informações para você. Você acessa informações que estão pertinentes ao seu nível de consciência. Vou dar um exemplo. Eu faço parte, o meu núcleo de consciência, meu, do Thales e de muitos de vocês, a gente compõe o nível de consciência de Micael. Micael só é quem é Micael porque ele é composto pelos nossos núcleos de consciência, as nossas consciências. Tá? Vocês entendem isso quando eu falo? Ou é muito. Enfim, Micael, esse nível de consciência que governa aqui o planeta Terra, ele é composto por nossos níveis de consciência. Todo mundo tem o nível de consciência lá em Micael, uns mais, uns menos, porque tem gente que faz parte de outros níveis de consciência, a gente também vai chegar aí, tá? Então, de lá, Micael também manda uma informação primeira, tá? E aí essa informação ela chega na mente consciente. Eu falei isso em lives, também acho que eu também já falei algum movimento aqui para vocês. Quando tá, gente? Manda essa informação aqui, a gente faz assim aqui, que é na consciência, que é o tal do drone do Fernando. Essa informação ela traz para a mente consciente e a mente consciente traz para o corpo. Isso é o que a gente fala que demora 3 segundos. Por isso que eu falo que quando a gente precisa fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer, eu costumo dizer até feito. Você precisa fazer, né? Como que a gente fala? O feito. Você precisa fazer aquilo que precisa fazer naquela hora. Porque fazendo já naquela hora, você já está atrasado. Porque a informação lá vem, você acessa a informação até ela fazer todo esse movimento e você agir, você já está um pouquinho atrasado. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que vocês também vão começar a acessar. A Vivi está acessando essas informações mais comuns, mais corriqueiras. Mas, com certeza, ela também já acessou uma informação mais poderosa, uma informação mais robusta, diante de alguma coisa que ela precisa fazer, ou que ela já sabia que ela precisava fazer e que ainda ela não fez, ou uma informação espiritual mesmo, tá? Esse ponto que eu quero chegar, uma informação espiritual. Espiritual no sentido de vocês estarem recebendo inputs, impulsos desses níveis de consciência da qual vocês fazem parte. Porque a verdade, ela é esse input, a verdade te leva lá naquele lugar. Você sobe a frequência para chegar nesse lugar. Mas, Mariana, eu já chego lá em Micael, já tá com a água dele. Não tem tempo. Ah, mas eu vou chegar só lá na cura. Uns vão chegar lá na cura, só lá na cura. Outros já chegaram antes de beber água de Micael. Entendem? Vocês entendem isso? Então tá. Vivi, quer falar mais alguma coisa? Não, tá bem. Obrigada pelas explicações. Valeu.
Lili, Anderson, Mari, que estão com as carinhas aqui, tem percepções? Quem vem primeiro? Posso falar? Claro, Mari. Então, foi uma semana que eu me senti um mix de coisas, de que todo mundo falou, essa questão da percepção, de pensar na pessoa e acontecer, isso já vinha acontecendo. A questão de pequenas mentiras também já vinha acontecendo, mas foi uma semana que eu me senti introspectiva, que eu não quis. Ô, Vivi, Mari, põe só o microfone um pouquinho mais próximo. Aí. Que eu não quis interagir, eu não quis ver nada, eu quis ficar no meu mundo, eu comigo. Alguns sonhos meio sem sentido, mas eu comigo. Tanto é que eu não vi live, eu não vi conteúdo, eu não quis fazer nada, eu quis ficar comigo. Ok. Isso acontece. Isso acontece, inclusive, comigo. Inclusive comigo. É que eu tenho uma outra forma de ficar sozinha, mas enfim, acontece. Porque é um processo muito profundo. Vocês estão expandindo a consciência para retornarem a casa. Então, assim, não é brincadeira. Não é um negocinho, é uma aguinha, ou... Enfim, vocês já sabem que não é, né? Não preciso nem falar. Mas acontece, sim, essa introspecção, e é uma introspecção, Mari, de Deus. Se permita viver isso. Se você tem essa possibilidade, faça isso. E quem não tem, né, que às vezes trabalha e tem, né, tá naquele movimento da vida, faça essa introspecção de uma forma consciente. Mesmo aquela barulheira, o mundo caindo, você fala, cara, eu tô voltando para casa. Eu tô tocando lá nele. Conscientemente vocês façam isso. Vivam esse momento. Porque esse momento que a gente nomeia de introspecção, ele, eu volto a dizer, ele é um lugar de consciência. Esse lugar de consciência, de ser a consciência, eu sempre faço aqui, porque para mim aqui mora a minha consciência. Esse lugar é o lugar que vocês vão viver. É um lugar de calmaria. É um lugar de paz. É um lugar que nada se conceitua, nem a calmaria, nem a paz, nem a verdade, nem Deus, nem Micael, nem Mariana, nem Thalia, nem Mariana, nem Lili, nem ninguém. Não tem conceito nesse lugar, não tem dualidade, não tem. O que é que tem ali? Tem a beleza, sem conceito de beleza. É um lugar, Mari, que emociona. É um lugar que cada vez que você ficar mais nesse lugar, porque a gente tende a visitar esse lugar e sair, né? Porque a gente tende a conceituar. Às vezes você visita essa introspecção, você fala, putz, eu tô depressiva. Aí você sai. Aí você volta, nossa, mas eu tô muito emotiva. Aí você volta. Aí você fala, nossa, tô perdendo as lives, não tô vendo live, tô querendo ficar quieta. Será que o que tá acontecendo comigo? Não tô normal. Aí você visitou esse lugar, aí você saiu. Aí você vai ver que esse lugar é o lugar nosso por direito, é esse lugar que todo mundo deveria viver. É nesse lugar que está a solução de tudo, porque é desse lugar que você vive e vê tudo acontecendo e vai se deliciando com as experiências, né? Falando, meu Deus, a casa caiu aqui. Aí você fala, a casa caiu ali, deixa cair, deixa eu ver o que eu vou fazer. Tipo, meio que até no deboche, no ridículo, olhando as coisas assim, fala, cara, que ridículo que é o meu comportamento em relação a isso. Ou que glória, como eu falo de um lugar, ou como eu estou adquirindo uma postura. Isso é glorioso. É desse lugar. Então, na semana anterior a gente tomar água, eu tive assim um super contratempo no meu trabalho, eu tive que refazer praticamente todo um trabalho, fiquei uma semana refazendo. Se fosse outra época, eu estaria assim, xingando, sabe?
eu errei, ok, errei, o que que eu posso fazer? É refazer? Vamos refazer e acabou. A minha percepção foi outra diante do Do desafio. acontecido. É, É, perfeito. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que esse lugar introspectivo, putz, é o lugar. e é tão bom ficar lá que eu não tô querendo sair. Mas assim, eu me sinto super perdida. Parece que eu tô descolada de tudo. Sei como É, tá. isso é só Um conceito, né? uma percepção que você tem em relação a isso, de estar perdida, né? Porque você mudou o local de acesso, mudou o foco. E O aí modo operante. o modo de operar. O que acontece na realidade? O processo de expansão da consciência, ele é para dentro. Né? Você expande para dentro, não para fora. Né? E aí as pessoas têm a noção que fala expansão da consciência, acho que é um negócio que... Mas não é. Né? Você expande, vai expandir para dentro. A expansão da consciência, ela é interna. E aí a sua percepção de mundo é que vai ficar diferente. Então, por exemplo, o seu foco ele estava todo para fora de você. O seu foco ele estava todo assim, ó, né? Cheio de Braços. cheio de braços, cheio de pontos conectados nas coisas fora de você. O que aconteceu quando você tomou a verdade? Você recolheu todos esses braços, né? Foi um processo da sua própria estrutura energética. Recolheu todos esses braços, colocou tudo aí dentro de volta, E falou: agora bom, tá. agora nós vamos mergulhar aqui. É por isso, assim, não tem nenhum impulso para nada que está acontecendo fora. Não quero nem ver live, não quero falar com ninguém, não quero nada. Por quê? Porque toda essa energia, ela precisa estar em você. Quando você deixa essas pontas, esses braços abertos aí para fora, tudo isso aqui é canal vazando energia. É, é tudo como se fosse são ralos que é onde a energia está escoando. Por isso que a gente fica sem energia, fica sem vontade de fazer as coisas, fica sem vontade, fica cansada para poder construir algo. Agora, a hora que você recolhe tudo, aí o foco todo está em você. Aí é quando você entra nesse mergulho, é como se fosse um mergulho assim, ó. Sabe aquelas imagens que a gente vê na internet, aqueles mergulhos em apneia, né? Que a pessoa vai descendo assim, devagarzinho, o cara fica ali 5, 6 minutos mergulhando e desce, é tipo isso. Quando você entra nesse mergulho, vai, você consegue perceber o que tem dentro de você, porque o seu foco está todo ali. E a hora que você começa a perceber o que tem ali dentro, muitas vezes você não gosta. Muitas vezes aquilo te entristece. Você fala, por que que eu nunca olhei para nada disso aqui? Por que que essas coisas estão orbitando aqui dentro de mim dessa maneira, desordenadas, sem, sem ordem, sem meu comando, sem meu controle, se está tudo aqui dentro? E aí gera tristeza, pode ficar com aquela sensação de depressão, falar, estou completamente Prostrada. perdida, vai ficar prostrada. Mas não é para isso que serve esse mergulho. Esse mergulho ele serve para você ver o que tem ali dentro. Entende? E aí, quando você vê, você fala, opa, agora eu tenho que subir para respirar, né? Está descendo em apneia, aí vira e começa a subir bem, aí é onde que a coisa literalmente expande, a percepção e a visão de mundo. É a hora que você volta para respirar e aí você começa a agir de outra maneira. Isso tudo que eu estou falando é algo que acontece rápido, né? Não é assim uma coisa lenta. Isso acontece rápido. Então, para cada um tem um tipo de experiência, né? Cada pessoa tem um tipo de experiência porque está em um patamar, está em um nível de consciência, tem um estilo de vida, enfim, tem o seu contexto próprio. Então, cada um tem um tipo de experiência diferente. Eu, por exemplo,
tomei a água da verdade, entrei nesse mesmo lugar aí que você, né? Eu fico mais introspectivo, falo um pouco menos, só que eu faço esse mergulho muito rápido, do mesmo jeito que eu afundo, eu já volto, mas eu volto muito irado, volto com uma ira absurda, assim. Mas o que eu faço com essa ira? Né? Eu coloco ela na forma de estrutura para construir as coisas, para desenrolar as coisas, para fazer o que precisa ser feito aqui no contexto fora. Né? Eu coloco ela em ação, e ação direcionada. Ah, isso aqui que tem que fazer agora? Bah, vem tudo aquilo ali, em segundos, minutos, já resolvo aquilo, já faço, já desenrola e a coisa segue. Entende? Então, o processo é dessa maneira que vai acontecendo, dessa maneira que vai se desenrolando. Compreendem? Vocês vão chegar num ponto, se é que alguns também já não chegaram, que o nível de distração, assim, a vontade de fazer, quando eu falo distração, é a vontade de fazer coisas, literalmente várias coisas, né? Porque tem gente que lê muito, tem gente que assiste muita live, tem gente que vai para muito retiro, faz muita terapia, tô falando mais do nosso universo, né? Ou fazer outras coisas, tem gente que vai para barzinho, tem gente que vai, enfim, vocês vão perceber que esse grau de distração, ele também vai reduzir. Porque nós vamos levar vocês, se é que alguns já não estão, de que não precisa nada para estar consciente. Mas a gente achava que era só falar isso para vocês. Mas a gente percebeu que não é isso. Vocês precisam passar por várias coisas que a gente nomeia aí como um processo, né? Como uma jornada, até como uma mentoria, para vocês chegarem num ponto de vocês mesmos experienciarem isso que eu estou acabando de falar, que não precisa nada para estar consciente. É só uma questão de foco. É uma questão de foco. É uma questão de querer e foco, né? De estar nesse outro lugar aí. Mas, enfim, vocês vão experienciar isso, tá? Mais do que eu dizendo. É que eu quis antecipar para vocês terem essa calma desse lugar e também encurtarem os processos de vocês. Então, a Mari já viveu o que ela viveu ali no processo, Mari? Já bota a luz aí nessa verdade, já recolhe tudo isso e, ó, bora pôr carinha para cima e respirar. Respirar e agir. Porque o que acontece? Tendemos a ficar neste lugar. E aí vai chegar lá na água do amor, você fala, Mari, eu ainda tô lá, nananana. Entendem? Porque a gente está acostumado a ficar um pouco no desconforto. A gente é programado para isso. Então, desceu, já viu ali, bora subir. Como é que eu vou subir? O Thales usou a ira. Você pode usar a verdade, você pode usar a integridade, você pode usar, né, Você pode usar o que emergir. o que emergir. Pode usar uma Pode usar a informação que raiva, você pode usar acessa. o medo. Vai com medo mesmo. Sobe com esse medo tudo, chega aqui em cima, explode tudo e põe isso aí. Tem. Não, ela usou, estou me sentindo perdida. Vai com o perdido mesmo. Entende? Porque isso tudo que vocês trazem são frequências. Você imagina, Mari, quantos seres humanos, se não quase todos, estão perdidos hoje? Então, todas essas pessoas estão emanando, emitindo uma frequência e estão fazendo uma plataforma de perdidos. Entendem? O que precisa ficar claro para todos vocês é assim: a introspecção e a reflexão não servem para nada. Tá? Esse Nossa, até um código, hein? Não, esse conceito que tem, né, dentro desse meio de introspecção, reflexão, de ficar pensando naquelas, isso não serve para nada, isso não vai te levar em lugar nenhum, tá? Porque não é a partir não é a partir dessa construção mental de raciocínio, tal, que você vai encontrar a saída para as coisas, que vai encontrar o ajuste e a organização. Tem que vir de outro nível. Então,
a introspecção ela é de fato um mergulho. Um mergulho, do jeito que eu descrevi. Para que você olhe e veja. Veja a partir do quê? A partir da sua própria consciência. Entende? Porque se você deixa a sua mente ficar lá olhando, você vai entrar em julgamento, vai entrar, vai se cobrar, tem uma autocobrança grande, aí entra em mais depressão, aí baixa a autoestima, fica nesse lugar e não resolve nada, não sai daí. Então, o que serve esse mergulho? Serve para você ver. A partir do momento que você vê, você viu, você fala, opa, o que eu vou fazer com isso? Vou deixar isso assim? Não vou. Vou fazer tal coisa. A partir da própria consciência, né? Vai sentir, vai seguir o impulso que vem e põe essa energia para fora, para transformar. Tá? Então, é importante isso. Não quero que vocês entrem nesse processo reflexivo, de introspecção e nesse nível mental, porque isso não adianta. Né? Eu sei que muitos também, em algumas frequências, vão entrar nesse processo mais introspectivo, de recolher todas as pontas e mergulhar aí para dentro. Tá? Então, quando entrar nisso, já sabe, esse mergulho é para ver o que você não está conseguindo ver, que tinha muita energia espalhada. Agora recolheu tudo, mergulhou, vou ver o que tem ali, o que está gerando de desconforto, desacerto, seja lá o que for, e vou emergir transformado com isso, ou vou emergir e transformar o que está fora, porque eu vi lá dentro que a conexão que eu tenho com isso aqui que está fora é o que está me desabalando, que está me desestruturando. Então, dentro de vocês, vocês precisam chegar num ponto de inabalável, inatingível. Ah, mas como assim? Não tem nada que venha fora de você que possa te abalar. Nada, nada, nada. A menos que você permita. A menos que você faça com aquilo que veio de fora, você faça um terror dentro de você. Porque dentro de você é o único lugar que você tem comando, é o único lugar que você tem controle, é o único lugar que você pode fazer o que você quiser. É dentro de você. Certo? Gente, provavelmente a Bora lá, reunião já vai, tô indo. eu sei, mas vai estender um pouco hoje, porque, enfim, vai ficar gravada aí quem não puder, mas a gente tem ainda algumas coisas para trazer. Quem fez a despersonalização, que é aquela, dentro do pilar espiritualidade, o Thales colocou as aulas lá, inclusive são aulas que nós tiramos lá do Códigos da Consciência, que é o treinamento que vai começar hoje, tá? Todos estão convidados para fazer parte desse treinamento. Vocês vão entender ainda mais coisas mais profundas ainda. Então, a gente tirou a despersonalização de lá e colocou aqui para vocês, porque a gente entende que é uma ferramenta muito, mas muito importante. Quem olhou lá, quem fez, quem de vocês aí? A gente sabe que a Débora fez, porque ela nos mandou um áudio. Chegaram a olhar, chegaram a fazer? Oi, Oi, Lili. bom dia. Um dia. Eu cheguei a olhar, mas eu não fiz. Eu fiz só da outra vez, né? Desse ciclo da mentoria eu não fiz. Mas pretendo fazer essa semana. Tá, E gostaria de aproveitar e dar um pouquinho sobre o meu relato dessa primeira semana com a Água da Verdade. sim. Os primeiros dias, da verdade, eu senti um calor, como se existisse um fogo dentro de mim, como se o meu corpo estivesse pegando fogo. Não era calor externo, que eu estava 26 graus, e eu fiquei achando que eu estava com febre, mas era só por dentro. E aí eu entendi que fazia parte desse processo, dessa transmutação da água da verdade dentro do meu corpo, né, nas minhas células. E aí, beleza, passou-se uns 2 dias, passou, voltei ao normal, não adoeci nem nada. E nessa primeira semana eu percebi que dentro de mim estava manifestando uma energia de ação, de organização. Tipo, tudo que estava pendente, que estava há um tempo sendo empurrado, que eu estava fingindo que eu não estava vendo, eu quis realizar, eu quis organizar. Então, eu meio que, no sentido geral da minha vida, comecei a botar as coisas no lugar certo.
Tinham pendências aqui, resolvi. Tinham aulas ali para dar, resolvi. Respostas, resolvi. Comecei a resolver várias coisas simultaneamente. E aí eu percebi que essa energia de ação, de fazer, de realização estava muito forte. Ainda está, né, essa semana. E eu percebi isso também no reflexo com as minhas alunas. Tinha muita coisa que eu queria trazer para as aulas que eu não trazia, não só empurrava, né, como normalmente o ser humano costuma fazer, empurrar com a barriga, e eu estava trazendo, e eu percebi que eu estava nessa energia de realização. Tipo, tá pendente, tá errado, tá desorganizado, vou reorganizar, vou refazer, vou reajustar. Então, essa semana inteira, para mim, foi uma semana de reajustar as coisas que estavam chamando a minha atenção há um tempo, além desse calor, né, que eu senti. Então, talvez eu relaciono muito isso com essa questão da verdade, né? Muitas coisas que eu estava fingindo que estava tudo bem, que estava tudo certo, que na verdade não estava. E aí tomei a água, comecei a olhar mais sério para isso, comecei a falar mais sério com as minhas alunas, né? Comecei a me posicionar melhor, com mais imponência, com mais verdade para mim mesma e, consequentemente, para elas. E eu percebi que isso tem refletido muito na vida delas, né? Elas têm trazido muitos relatos para mim de ser verdadeira consigo mesma, que isso reflete nos outros. Elas têm trazido sem que eu nem pergunte, áudios expressando que elas têm acessado coisas em casa e eu percebo que de mim passa para elas. E é uma troca, né? Querendo ou não, meu trabalho é uma troca energética, isso vai refletindo de uma para outra. Enfim. É isso. Muito bom. Muito bom. Eu acho que foi a Adriana também. A Adriana também me chamou em áudio e falou que ela estava sentindo muito cansaço. E aí eu fui conduzindo ela e a gente chegou no ponto aí do cansaço dela. Ela estava traduzindo como cansaço da água, né? Mas a gente viu que era um negócio um pouco mais profundo, um buraco um pouco mais profundo aí. Com certeza, Lili, a verdade, quando ela entra, né, ela trabalha aí no microcelular. Então, há um acontecimento dentro do corpo fisiológico. Uns percebem e sentem mais, uns menos. E que bom que você já traduziu essa febre como algo para te queimar mesmo, para você pôr na ação, né? Como um motor propulsor aí para colocar as coisas na ação, para eliminar essas, né, essas coisas que ficam pendentes. E uma coisa que você trouxe, como a ação ela traz realização e que talvez não traga resultados imediatos, mas que você vai colher esses resultados assim a curtíssimo prazo. E óbvio que você já está curtindo, já está vendo os resultados. Minhas alunas já estão trazendo os feedbacks, ou já estão comigo na verdade. Né? Você já está colhendo esses resultados. Vocês entendem a importância do pilar ação, realização, resultado? A Lili trouxe isso assim, escancarado. Como é pôr na ação que você tem a realização. Isso é uma roda mesmo, isso acontece e acontece de fato, tá? Gente, nós gostaríamos de trabalhar despersonalização com vocês. A Ellen colocou lá que fez. É importante a despersonalização. Quer falar um pouco? Vocês Então, chegaram a ver a aula? eu quero saber quem fez, quem viu a aula, quem chegou a fazer. O Carlos. Você viu a aula e fez? Se fez? Tá. Como que foi a sua experiência? Ela, tipo assim, foi incrível com muita coisa aqui. Tipo, e eu principalmente que me identifiquei muito, não conhecia essa teoria específica que vocês passaram, essa técnica, mas eu particularmente que tenho muitos pensamentos, tenho muita, não sou médio, mas assim, se eu fechar o olho eu consigo ver imagens de várias pessoas na minha frente, pessoas que eu nunca vi na vida. Então eu tenho isso dentro de mim mas uns 2 meses para cá também assim, começou a bater uma ansiedade em mim muito forte. Eu pensei, eu gravei um pouco a parte que você comentou do seu exame que você fez de ressonância e do nada uma ansiedade e tendo que tomar um passo fora para acalmar um pouco. Eu nunca precisei, do nada
E desde que a gente começou esse processo, isso vem diminuindo. Depois que tomei água da verdade, não precisei tomar mais. A hora que eu vi a técnica, eu falei assim, nossa, bora lá, é agora, né? Já fui para frente do espelho e já comecei. E junto com o NCC e o CCA tem me ajudado bastante. Então, já fiz há umas 4, 5 vezes de olhar. E vem nome, vem pessoas, vem situações. E como eu já participei... Nossa, quando eu vi você explicando a técnica, eu que já participei de várias sessões de orientação mediúnica, nossa, esclarecimento é agora, vamos fazer uma autossessão aqui em casa agora. Então, assim, já comecei a vir na mente, já esclarecendo, já conduzindo, e tantas sessões que eu já participei, e a gente sabe como tem muita gente perdida aí, por aí afora, então para mim tem sido assim também uma experiência incrível, tem me auxiliado bastante a reduzir os pensamentos, a ficar mais centrado em mim, e melhorou também, como eu falei, essa parte da ansiedade, e, assim, tô praticando, né? Toda hora que tá bem pensamentos, vem coisas, nossa, eu não pensei nisso, eu tô pensando nisso. Então eu vou lá e, e, e começo já a fazer para poder minimizar esses pensamentos aí que atrapalham. Legal. Você entendeu que são personas suas, né? Porque a despersonalização, a gente trabalha no campo psíquico, tá? Não Na é o sua campo psique, espiritual. não é o campo espiritual. Sim, não, sim, eu compreendi. Tá? Compreendi a O que analogia, perfeito. acontece é que É em mim. o que acontece é que quando a gente abre o campo psíquico, quase que inevitavelmente o campo espiritual também abre, né? Não dá muito para separar uma coisa da outra. Então, talvez um ser espiritual ele tende a vir também, porque como você abre e você já está encaminhando muito de si, né? Muitas pessoas suas, talvez isso aconteça, mas não é nosso intuito, né? Mas talvez para alguns podem acontecer. Nosso intuito é que vocês trabalhem na psique, nas personas que são vocês, no eu, vários eus de vocês. Vocês entendem isso, né? O Carlos, e quando você fez lá a despersonalização na frente do espelho, veio o nome, você se viu. Você viu metade com um, metade com outro? Você chegou nessa persona que estava te gerando essa ansiedade? Você conseguiu, falar com essa pessoa, com que é você, com esse eu? Na verdade, os nomes, sim, os nomes que eu nem passava pela minha mente, ela vem na hora, né? Veio o nome e já via a mente na imagem uma pessoa perto e eu fui conversando, né? Como se estivesse conversando comigo mesmo, né? Não com um terceiro. Mas principalmente assim, falando de voz ativa, né? Como assim, eu sou o Carlos, eu estou no comando, né? Essa é a minha vida Esse é meu e Esse é no meu corpo. sentido corpo. de meu corpo, no sentido de resgatar uma integridade minha, né? Então foi bem nesse sentido as conversas, sem entrar no mérito, como você falou, sem entrar no mérito externo, mas assim tudo trazendo para mim, né? Trazendo uma unidade em relação àquilo que eu estava fazendo. E na verdade, o que falta para as personalidades, na maioria das vezes, é esclarecimento. Então, E direcionamento. esclarecimento e direcionamento. Então, as conversas, elas são nesse sentido. Você vai perceber que pode ser que em algum momento, algumas personalidades são mais insistentes, Teimosa. mais teimosas, né? Aí você acha que ela foi direcionada, mas daqui a pouco ela está aí de novo. Né? Elas são mais insistentes, porque o que falta, na verdade, é esclarecimento. Então, aí, às vezes, precisa de uma conversa um pouco mais... Rígida. além Dura. de ter essa firmeza, né? Você tem essa firmeza e você esclarece o que está acontecendo, de fato, né? Para que ela possa ter essa compreensão e aí sim falar, então, é verdade o que... eu compreendo o que ele está falando e chegou a minha hora, vamos seguir. Só para ter esse... Também tem a hipótese de vocês fazerem várias vezes, né? Porque isso pode ser feito várias vezes. A gente recomenda fazer, a gente faz e a gente faz com a Júlia, inclusive, porque a Júlia ela absorve muito essas pessoas, aí são mais externas a ela, né? Então ela vem
da escolinha, chorando feito bebê, daí a gente faz a despersonalização com ela, eu capto ela, né? As personas dela, e aí a gente encaminha os bebês que ela absorve. Tem personalidades dela que vem para afrontar a gente. Outro dia veio um específico, um homem específico. Ela entrou muito num combate com o Thales, uma garota de 3 aninhos, e ela falava de igual para igual, o olhinho dela mexia diferente, ela fazia uma boquinha diferente. O Thales falou: ixi, bora despersonalizar. Aí, no momento que ela tá meio com soninho, então eu boto ela no colo, eu capto e o Thales já esclarece e encaminha. E era uma personalidade que veio nela e que estava entrando num combate ferrenho com o Thales. O Na Thales verdade, falou: na verdade, olha, é uma personalidade minha. é, Só que, como eu não permito que entre em mim, aí entrou nela, para vir falar comigo, né? Para vir me afrontar. Falar, por que que você está nessa condição aí e eu não? Aí eu falei, então vou te mostrar. Aí, né, esclarece e tal, para que a coisa possa mudar de figura. Então, vai, segue aqui, para que você depois esteja numa condição parecida com a minha. Então, isso também isso acontece. acontece. Acontece também, é isso que o Thales falou. Tem personas, gente, que elas são tão inteligentes quanto nós. Porque Se elas não, são tão inteligentes que mais. se não mais inteligentes do que nós. O que acontece principalmente em casais, em relação pai e filho, gente, isso é muito comum. É a persona, que nem do Thales, pluga no filho ou pluga na esposa, e aí começa Te afronta. aquelas afrontas, aquelas brigas que você não pode ver a pessoa na frente. E aí você fala, meu Deus. Então, assim, tem que ficar atento, porque acontece isso muito, e você fala, mas eu amo meu marido, e agora estou odiando ele. Aí vai ver, é uma persona dele que veio em si, veio em mim, por exemplo, e aí entra naquele combate. Tá? Então a gente tem que também ficar muito atento. Como é que a gente fica atento? Principalmente no rosto. Então vocês vão perceber mudança de na comportamento. mudança, óbvio, na mudança de fala também, mas Mudança de fala, no rosto, comportamento, a pessoa mudança faz um mudança trejeitinho, facial. faz uma coisinha no ombro, enfim, muda um comportamento, assim, um caracteres. Para vocês terem uma noção, a gente uma vez captou uma pessoa, ele cuidava do nosso marketing, foi lá no Talismã, muito cético, assim, muito mental, e não sei como que foi, e caiu na nossa mão lá. Ele estava cuidando do nosso marketing um dia, nananã, enfim, caiu na nossa mão. E eu fiz a captação dele, era assim que a gente fazia. Eu captava as personas das pessoas, né? Aí depois a gente desenvolveu a despersonalização, que é vocês captam si mesmos, né? E aí, a gente fazendo essa despersonalização, veio vários personas que tinham um tique na boca, assim, fazia uma boquinha, não sei o quê. E o Thales, eu sempre ficava de olho fechado. O Thales falou que essa pessoa estava sentada na nossa frente, assim, o cara foi fazendo assim, ó. Aí que ele fazia assim, e a gente, né, tocando pau com a personalização. E aí terminou, e ele ficou meio assim, como você está sentindo? Ah, tô bem, não sei. Bom, passou alguns dias, a gente cruzou o casal no clube lá da nossa cidade. A esposa dele, gente, ela saiu assim, correndo e veio, me deu um abraço, beijou o Thales, beijou. E eu não fiquei meio sem entender, falei, oi, tudo bem? Eu não quero agradecer, eu não sei o que vocês estão fazendo com o fulano, você lembra? Mas vocês tiraram aquela boquinha dele, porque quando ele vinha com aquela boquinha, não tinha para ninguém aquela boquinha, não sei o que, não sei. Gente, e ela percebeu que a tal da boquinha tinha sido eliminada. Tinha E sumido. ó, fora a boquinha, todo o comportamento dele também tinha sido eliminado. E aí a gente falou, meu Deus, como é poderosa essa ferramenta. Então, quem não fez, gente, faça. Faça, porque assim, essas ferramentas, elas vão levar vocês mais ainda na consciência. Na consciência e na integridade. Então, não tenham preguiça, não usem a mentira da falta de tempo. O que vocês fazem das 11 às 5 da manhã? Não, o que é, Não é? né, nem qual que é a prioridade, né? É a rede de compromisso que você cria ou a prioridade é você? Para poder fazer é a questão de prioridade. Então, quanto mais inteiro, mais íntegro, mais
na energia, mais empoderado, mais no seu eu, mais na consciência você tiver, melhor você vai fazer a gestão da sua vida e do seu entorno, e do seu contexto e tudo mais. Então tem que ver onde que está a prioridade. Não, é um bom exemplo do Carlos. E obrigada, Carlos, por ter trazido, porque assim, ele identificou o ansioso e viu que não faz parte. Aí foi lá, despersonalizou, tá aí, inteirão. Ah, mas vai vir outro? Vai vir outro, vai lá e faz. Ah, mas Mariana, eu sempre vou ter isso, eu sempre vou ter que fazer a despersonalização? Sim e não. Quando você sobe de frequência, essas frequências mais baixas, elas tendem a não entrar mais em você. Você desliga o rádio. Ou Agora, na hora que você elas está ligado, sobem com você ou elas desplugam. na hora que você fica com o radinho ligado lá, ligou, né? Tá meio aí avulso, tá sem foco, tá cheio de compromissos. Elas vêm, é um prato cheio, porque vocês estão expandidos na consciência. É um prato cheio para elas virem, porque elas também querem conhecimento, elas também querem expandir a consciência delas. Não, elas acordam aí por frequência, por sintonia, frequência e vibração. Em algum momento você abriu essa frequência, ela plugou aí. O que a gente precisa ter em consciência também de que a gente está agindo como um salvador, né? É como se não. Você está tendo a oportunidade de resgatar essa personalidade. Então, é uma dupla. Duplos resgates. Você está entrando na sua integridade, porque você está tomando conta do espaço que lhe cabe, mas, ao mesmo tempo, você também está resgatando uma personalidade que está presa no contexto. Então, você tem duplo resultado aí, vamos dizer, para você e para o outro. Então, nesse fato de executar essa técnica, você se beneficia e vai beneficiar o outro. Então, O outro que é a persona. O outro que é a persona, lógico. Você vai direcionar o cara, tirar daquele contexto que ele está aprisionado. Direcionar. Então, é importante fazer. O que Gente, mais? no quesito mente consciente, que é assumir o compromisso com a própria palavra. Como é bom isso, hein? Alguém tem algum case em relação a isso? Assim, que, nossa, honrou, falou que ia chegar às 9, chegou, que chegou antes, ou que, enfim, coisas até mais profundas, assim, fez mesmo, porque isso é o que faz a mente consciente se tornar uma mente consciente. A mente consciente, ela é uma estrutura, tá? A gente tende a divagar na mente subconsciente, que fica lá nas memórias, catando cavaco lá no passado. A gente tende a ficar na inconsciência, porque o mundo está na inconsciência, né? E aí a gente fica naquela ruminação, naquela reclamação, naquela coisa zarada toda que o mundo está nisso, nessa infelicidade, nessa insatisfação. Então, o que a gente está fazendo aqui é implantando essa mente consciente. E quando você honra com a sua palavra, você estrutura ela. Lembra o porquê dos pilares? Os pilares é de sustentação, de estruturação. Alguém tem alguma coisa a dizer em relação a isso? O quão magnífico é honrar com a palavra? Vai, Anderson. Não não tá está saindo. saindo seu som aqui. Agora? Tá. Show. Bem, eu vou tentar ser bem breve, já trazendo aí um pouco dos outros assuntos, sobre a questão da verdade. Desde que eu bebi a água da verdade, que eu venho percebendo chegando pessoas e conversas a mim, e que sempre eu tenho que falar algo, como a Mari fala, né? Meio que cirúrgico, assim. Isso. E muitas pessoas da família, como minha irmã, minha mãe, algumas pessoas aqui do ambiente em que eu estou convivendo, de vez em quando chega com um assunto, ai, mas eu tô assim, assim, assado, por isso, eu digo, poxa, vê isso aqui. E aí a pessoa, caramba, de fato, né?
é verdade, é melhor pensar assim, é melhor ver assim. E veio acontecendo muito, muito, muito desde que eu tomei a água da verdade, né? Ah, e outra coisa também que eu vi muita gente falando foi sonhos. Tô tendo muitos sonhos junto com pensamentos que eu vejo que é mais para dentro mesmo, assim, que eu nem eu não acreditava que esses pensamentos eram meus, mas se estão aqui dentro de alguma forma, são meus, né? E eu não me identificava com aquilo, mas é meu. E são coisas que chega a me dar raiva mesmo, sabe? Eu chego a ficar triste às vezes, porque não é um pensamento que eu quero ter, o que eu busco ter, mas tem, sabe? E eu venho cada dia mais tentando me alimentar. Isso que eu falo de alimentar é de escutar, ver e até pensar coisas que não alimentem esse tipo de pensamento. Sobre a personalização, Despersonalização. despersonalização, isso. Eu não vi a aula, mas como eu já fiz o TCC antes, né, desde da vez que vocês proporam a fazer, sempre que eu me olho no espelho, eu fico me observando um pouco. Sempre, sempre. Na hora de escovar o dente, na hora de fazer uma barba, na hora de raspar o cabelo, que agora eu inventei de aderir essa identidade. E muitas vezes, eu percebo meu rosto muito diferente. Uma hora eu tô de um jeito, outra hora eu tô de outro, e eu sempre consigo ligar a forma que eu tô agindo, sabe? Principalmente por eu estar num hostel e sempre chega gente diferente, com coisas e questões diferentes. E eu vejo que às vezes isso acaba me influenciando de alguma forma. E quando eu corro pro espelho, eu já me olho e falo comigo mesmo ali, né? Mas por que que você tá assim? Por que que você agiu dessa forma? Não é a forma que você ia agir, não é a forma que você fala. E eu não tenho encaminhado tanto, sabe? Não tenho encaminhado tanto, que eu acho que é o principal, né? Eu vou passar a fazer mais isso. Mas eu venho percebendo muito, sabe? E digo a vocês que, não sei se possível, mas eu venho percebendo fora do espelho. Quando eu estou conversando com alguém que chega em mim esse trejeito de falar, como a Mariana fala, alguma coisinha, opa, calma, isso aí não é meu, não. Por que que eu tô assim, sabe? E isso vem sendo interessante de observar. Vou passar a encaminhar mais, vou reassistir a aula para pôr mais em prática esse encaminhamento, né? Porque creio que isso está faltando, sim. Sobre a questão da ação, é muito bom, de fato. É libertador. Não tem, não tem outra palavra para definir isso. É, de fato, libertador. E a única dificuldade que eu estou tendo é de fazer uma rotina, né? Porque aqui uma hora eu trabalho de um horário, outra hora é outro horário, e todo dia é algo diferente. E eu vejo que precisa estar tudo engrenado junto, sabe? A ação da atividade física, o CCA, o NCC, enfim. E vem me incomodando às vezes quando eu não consigo fazer essa rotina. Eu acho que até meu corpo estranha às vezes, né? Porque às vezes eu me exercito de manhã, às vezes não dá e tem que fazer à tarde, às vezes não dá e tem que fazer à noite, mas de fato é muito libertador. E principalmente com as minhas coisas, que muitas vezes a gente não compartilha, às vezes eu não compartilho nem com a Lili, mas meus planos de uma organização, por exemplo, no celular, no computador, na cabeça mesmo, sabe? Com pensamentos, com formas que eu quero passar a agir pensando e, enfim, é de fato libertador. E eu venho me concentrando muito nesse negócio de me observar, né? Essa semana eu até passei mais neutro, tentando ver o que de fato é meu, o que não é meu, justamente por eu estar nesse ambiente meio conturbado, às vezes, com muitas pessoas, muitas personalidades, muitas mudanças. Mas, enfim, quis ser breve, Perfeito. mas é isso aí, pontuei um pouco de cada. É importantíssimo encaminhar, senão elas não Sim, vão. Elas vão permanecer que se elas vão chamar outros, e aí você vai ficar nesse looping de pensamentos, de eu não faço, eu tô na rotina, eu vou, não tô na rotina. Você percebe que você fica nesse looping?
Eu falo bastante com o Anderson e eu percebo esse looping dele. Ele tem uma autocobrança e ele vai um pouco, aí ele vem um pouco, porque aí ele pensa um pouco. Então, provavelmente isso são pessoas que ficam aí transitando o tempo todo. Interessantíssimo esse lugar que ele apontou, que não necessariamente precisa estar no espelho. Vocês veem elas entrarem, vocês veem na mão, assim, vocês tentem. Aí você fala, puta, olha o que eu falei. Do mesmo jeito que você fala um negócio de glória, que também pode ser uma persona, porque não tem só personas negativas, tem personas que vêm contribuir com o seu processo. Você fala, nossa, que coisa interessante que eu falei. Também tem a coisa ridícula, nossa, que ridículo, que atitude estranha que eu tomei agora. Também é um lugar a ser observado. Importante é sempre encaminhar. Eu não sei se você quer falar alguma coisa em relação a isso, mas eu não vejo uma conversa no espelho como um questionamento. Ah, por que você fez isso? Ou por que você está fazendo isso? Não é um questionamento. Isso aí vai gerar mais rame. Você tem que ser incisivo. Aqui quem mora em alto e bom tom. Aqui a casa é do Anderson. O corpo é do Anderson, não é? Porque Sim. você fica nesse porquê do porquê, é outra personalidade falando com a outra. E o Anderson não sabe nem onde está. Você não precisa entender nada do que está acontecendo ali. Você tem que ter em mente que o que falta ali é esclarecimento, né? Então, você não precisa entender o que está acontecendo. Você precisa identificar, talvez ouvir qual é a conversa, né, o que está sendo falado, e aí isso ou pode ser por fala mesmo, ou por pensamento, Ou tem imagem, ou né? Você até vê na cara, imagem, assim. né? Tem gente que tem facilidade de ver imagem. Esclarece. Bom, aqui a questão é a seguinte. Então, esse espaço é meu. Esse corpo é do Anderson, foi construído para mim. Eu Essa sou o vida é Anderson, essa minha. vida é minha. Quem manda aqui sou eu. Então, eu estou aqui para ocupar todo esse espaço, tá? Não tem espaço para mais uma consciência aqui. Então, a oportunidade aqui está sendo esclarecer você o que está acontecendo para que você possa seguir E ter a sua ter a vida. sua própria vida, né? Construir aí um novo corpo, ter uma nova história, porque você está preso. Você percebeu que você está preso? Então, mas você está me atrapalhando. Não, não sou eu que estou te atrapalhando. Você está preso aqui dentro do meu contexto. Então, preso, você vai continuar preso. Você não vai ter liberdade para fazer o que você quer fazer. E na minha vida, quem faz e quem manda sou eu. Você não tem espaço para mandar aqui. Então, Conversa é assim, essas gente. suas vontades não cabem aqui na minha vida. Você precisa construir uma nova para você. Aí, puma, ele vai sintonizar naquilo. E aí a conversa também é rápida. Não Não é? é ficar lá horas falando. É esses poucos minutos que eu falei aqui. Quem tem que falar mais é você, do que a personalidade. Se você deixar ela falar, ela vai te convencer. Não se engane, ela vai te convencer, porque tem umas que são braba. Então, você fala, então, aproveita essa oportunidade, ó. Tá vendo que tem um caminho de luz aí? Segue nessa luz, você vai ser orientado. Pode seguir que você vai ser orientado. Aí, então, ela segue. O Thales fala muito, o Thales invoca muito Jesus. Tem umas que assim, são muito teimosas. Eu falo, você conhece Jesus? Você já ouviu falar? Tem umas que nunca ouviram falar, realmente, porque é de um outro contexto, e não ouviram falar. Eu já ouvi falar. Então, vamos chamar ele? Então, vem comigo aqui, ó, fala. Jesus. Fala para repetir, né? Repete comigo aqui, ó. Jesus, eu estou aqui, né? Eu me entrego para você. Me ajuda, estou precisando de ajuda. Pum, isso já abre um canal de comunicação imediato. E aí você fala, ó, é só seguir, você vai ser orientado. Pum, aí segue, ela segue, entende? Lembra que esse encaminhamento é seu, mas tem todo um amparo espiritual, tá, gente? Também tem toda uma equipe aqui em cima, literalmente mesmo, fazendo com que isso aconteça. Mas você tem que dar essa voz. É uma conversa, às vezes, em 3 pessoas, assim, você fala, você está falando, aí você fala outra coisa, você chama Jesus, é um negócio assim, é movimentado. E tem que ser desse jeito. Você falar, oi, tudo bem? Estou um pouco confuso. Não, é meio no grito, é um negócio. Não estou na frente do espelho, não deu, mas eu percebi. Aí o negócio é aqui, ó. Aí é coisa mental. Tananã, e tan. É assim, é 3 segundos também. É pum, 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 foi.
Ah, mas veio outra. Tum, 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 foi. Não fica, não é uma, né? Não estamos no barzinho conversando, nós estamos trabalhando com uma ferramenta. Nós estamos trabalhando nesse psique nosso, porque a gente quer ficar consciente, tá? Aí eu vou ficar isento de personas? Sim e não. Sim, porque é inevitável, estamos dentro, emergidos nessas outras frequências. E não porque nós estamos numa frequência mais elevada e estamos conscientes, poxa, senão não faz nenhum sentido, tá? Sim. E eu venho percebendo muito, Mara. Até comentei com você. Sabe aqueles dias que eu acordei um pouco cansado e não conseguia fazer nada? Naqueles dias eu percebi uma persona muito forte que já habitava há muito tempo, sabe? Que quando eu olhava no espelho, eu via aquela carinha de triste, de coitadinho, e como assim eu não consigo ir fazer? E eu, nada, eu não sou isso aí não, eu quero fazer outra coisa, e fica aquela guerra, eu querendo fazer uma coisa e ao É. mesmo tempo, ai, eu não consigo. Nossa, e aí é desse jeito que você fala, mesmo que eu não esteja no espelho, rola aquela guerra aqui, né? E eu, não, eu vou fazer agora e acabou. E vai, e vou, sabe? Porque, de fato, se não for, ela acaba controlando, né? E aí eu vou tentar encaminhar mais, porque Tentar é, não, você vai encaminhar. Quem Quem tenta tenta não não faz. consegue, né? Uma outra coisa que ele trouxe é a mudança de fisionomia. Nossa, porque parece que eu tô com uma vontade de eu raspa, eu não sei o quê. Gente, também tem que olhar isso. Isso também é persona, e isso é a alta dominação das personas. Não estou dizendo que aham, vocês têm que ficar do mesmo jeito o resto da vida, pelo contrário, também não é isso. Mas as personas, elas fazem isso, elas quer que raspa o cabelo, depois quer que deixa crescer, depois quer que tira, depois quer que põe. Sabe quando você olha uma pessoa que ela nunca tá igual? Ela não tem, assim, de uma semana para outra ela tá de um jeito, ela tá com uma roupa. Putz, isso é personalidade. Assim, elas são danadas. Nós temos um outro aham, caso também, rapidinho, deixa eu te contar. O cara chegou para nós para despersonalizar, na época eu que captava, e ele só vestia branco. Então, eles tinham todo o armário branco e tal. E ele tinha naquela época montado um negócio, um super negócio lá, e só que o negócio tinha gastos milhões, só que o negócio estava indo de água abaixo, assim, estava quebrando em 2 meses, o negócio estava quase quebrado mesmo, não tinha vingado. E ele chegou até nós e a gente vai fazer persona, nananana. Veio uma personalidade, um cara muito poderoso também, que entendia muito de negócios, e o cara falou assim: sou eu que estou quebrando o negócio dele. E a gente falou assim: como que é? Né, o Thales falou: como que você? Mas por que você está fazendo isso? O cara pôs a vida dele ali, todos os milhões dele pôs nesse negócio, o negócio é próspero, ele ajuda as pessoas. E não. Ele falou assim: porque eu odeio usar roupa branca. E quando ele abre aquele guarda-roupa e só tem roupa branca, e ele saca aquela camisa branca e põe, eu falo: é hoje que o negócio, que eu vou fazer esse negócio dele quebrar. Gente, pasmem. Na hora que veio essa informação, o cara viu, né? Viu a conversa toda, ele falou: Meu Deus. Então é por isso que todo dia eu abro lá o guarda-roupa, eu tenho vontade e não tenho de usar roupa branca, mas como eu estou tão habituado, aí eu ponho e me dá uma coisa estranha. Só sei que ele chegou em casa, arrancou todas as roupas brancas, começou a se vestir do jeito que ele realmente queria. Resultado, persona andou e o negócio foi e tal. Entende? Então também é uma atenção a isso. Às vezes você nem quer, mas você faz. Aí depois você fez, você fala: puta, por que que eu raspei o cabelo? Puta, um exemplo. Eu É, ras- eu raspei muito curto dessa vez. você Por que vai eu lá, fiz você isso? vai lá, compra uma roupa, põe É, ela no guarda-roupa, e e toda nunca vez que você mais. abre aquele guarda-roupa, você fala assim: Quem eu que nunca vou comprou? usar isso aqui, por que que eu comprei essa roupa? É coisas desse tipo. Quem que comprou essa roupa? Tipo isso. Então também sim. tem que ficar atento nesse quê. No meu caso, o cabelo foi por praticidade mesmo, como eu estou viajando e tal, e aí eu achei que era prático, e também eu estava olhando há muito tempo para aquela carinha igual daquele Anderson, sabe? E aí eu quis de fato mudar. Mas eu venho sentindo isso com as roupas, Mari. Hoje em dia, as roupas que eu visto,
muitas vezes me vem até vocês, por exemplo. Eu olho nas roupas e digo, meu Deus, por que que eu comprei essa roupa, sabe? E agora, como eu tô viajando, eu só tenho essas roupas. É. E aí, mas é aquele negócio, eu já tô pensando em comprar outras, talvez mais neutras, porque de fato é como se não tivesse mais encaixando, sabe? Inclusive as cores mesmo. Então eu vou observar assim, se não é personas também. Tem que observar, tem que encaminhar, tá? Nem tudo é personas, mas quase tudo é personas, tá? Só para vocês ficarem atentos a isso. E também atentos a personas que plugam em outras pessoas e vem movimentar o teu campo aí. E que também é para a gente tomar consciência, né? Não é para a gente empurrar o cara e falar, some daqui, não sei o que, que você que a pessoa. É, Não, é para você absorver o negócio e falar, mas por que que tá nesses falando casos, quando isso? você percebe na outra pessoa, é importante sempre chamar o nome da pessoa. Ai, boa. Ah, estou conversando aqui com a Mariana, aí eu percebo que tem o... Fala, cadê a Mariana? Ele vai lá, Eu quero falar com a Mariana. Não quero falar eu quero falar com a Mariana. ele vai Desse lá isso com jeito. a Júlia, gente, é demais. Desse jeito. A pessoa toma um susto, fala, mas como assim? Você já está falando comigo? Não, eu quero falar com a Mariana. Isso aí eu não quero falar, não. Caramba. Engraçado isso, porque eu já percebi na Lili em alguns momentos, principalmente de conflitos. É, E eu já falei, Lili, calma, é. cadê você? Você não é assim. E aí parece que ela fica mais com raiva ainda, Aí você pode sabe? chamar ela pelo nome dela mesmo, porque Lili não é o nome Sim, dela. sim, faz sentido. Show. O Thales faz isso com a Júlia. E aí ela volta assim e fala: Eu me chamo Júlia. Ah, então se chama Júlia, eu quero a Júlia. Ele fala assim. Aí imediatamente ela faz papai. Aí vem a Júlia. Gente, é magnífico. E é uma dica também. Nós estamos com uma mentorada aqui, que é a Bianca, ela tem uma escolinha de maternalzinho também, da idade da Júlia. Ela tem em Floripa, é em Floripa. E ela está usando o CCA, o NCC e vai usar a despersonalização nas crianças. Eu falei para ela, Bianca, precisa usar, porque a gente está usando a Júlia e o resultado é demais. Ela falou, então, bora fazer. Então, ela vai fazer lá nas crianças também. Então, isso fica estendido para a família de vocês, né? Aí, ó, a Mari, pois eu passei a chamar meus pais pelo nome ao invés de pai e mãe. Tem que olhar o contexto aí, mas às vezes isso é Fala. necessário, é válido também, porque aí você posiciona o pai e mãe de uma outra forma e as pessoas também vão se encaixando aí, tá? Como eu havia dito, tem pessoas que vêm para agregar, também tem disso, tá? O mundo não é só feito de desgraça. Também tem pessoas que vêm que elas são muito poderosas para te ajudar a compor aí sua vida, tá bom? Tem pessoas que elas acordam aqui nessa vida, elas não são só do passado. Acho que o Thales deve ter falado isso nas aulas lá. Elas acordam aqui, em algum determinado momento aqui dessa vida. Então, também isso acontece, tá? Algum outro ponto de pessoas? Não, Vai querer fazer alguma? Acho que não, né? não, acho que não. Só se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre persona, sobre verdade, alguém quer Deixa eu só, trazer não, mais só alguma voltar um pouco. coisa. Aqui, no pilar Corpo e Lifestyle, que é o exercício de alta intensidade. Vocês foram fazer, testaram, fizeram? Se CrossFit ou não, pode usar outras ferramentas, né? Ah, mas eu não tenho CrossFit aqui, sei lá, tipo o Anderson tá fazendo uma trip lá, ele e a Lili. Não, mas a Lili tem o yoga. Não, vamos fazer então mais intenso? Ou, vamos baixar ali uma coisa de Tabata e Vamos vamos olhar uns fazer. vídeos na internet para fazer. E aí é importante fazer isso, uma pela oxigenação, outra para vocês observarem tudo isso ao mesmo tempo. Vocês vão ver que vocês vêm de um outro panorama, porque o foco, ele muda, né? Como o Thales fala, ele muda, assim, ele sai um pouco o foco de si, desses processos todos. Você tem que estar focado em fazer o exercício, e aí a coisa acontece em outro panorama. É bem interessante. E o pilar ação-realização quer deixar de fazer alguma coisa que
calistenia Faça. A exatamente. gente fez muitos anos calistenia. Pode fazer. Meu Deus, é muito legal. Eu faço até hoje aqui no CrossFit, tem as sextas-feiras que vocês me veem andando de ponta cabeça, que aquilo lá é uma aula de calistenia. Então, é muito legal, muito legal. E dá muita força física, é muito legal mesmo. A gente fez muito tempo. E o pilar ação, realização, resultado era deixar de fazer alguma coisa que te controla, é o chocolate, ou o café, ou deixar de, enfim, interagir com alguém que você, né, que você vê que não está fazendo bem ali. Também vocês fizeram algo nesse sentido? Estão fazendo? Beleza. E só para a última coisa, nós subimos o Diário da Cura, o Carlos até tinha dito aqui. Nós subimos o Diário da Cura no e-mail novo de vocês. Ah lá, Vivi falou, cortou álcool e doce. Top, Legal. muito bom, Vivi. Ela falou que faz CrossFit também, escreveu. Voltando um pouco para o álcool. Acho que tinha uma pergunta aqui, mas não posso tomar socialmente, não sei o quê. Sinceramente, na verdade, não. O álcool, mesmo no golinho, mesmo, toma uma tacinha de vinho para abrir o apetite, para a longevidade, ele é entorpecedor em qualquer nível, porque ele está atrelado a frequências baixíssimas. Imagine você, as pessoas que bebem álcool, desde o pinguço lá do boteco, até o, sei lá, o CEO do não sei da onde, o cara mais rico, mais poderoso lá da, sei lá da onde, né? Olha só, o tanto de gente que toma álcool e o tanto de desgraça que o álcool ocasiona. Aí é uma escolha, você quer viver na verdade, você quer viver nesse lugar que tem tanta gente inconsciente, e o álcool ele desencadeia, né? É álcool, droga, prostituição, pedofilia. Olha isso, é nojento. Então, assim, para mim, para o Thales, com certeza, é inegociável. Mas eu vou ficar 8 meses sem beber álcool? É só ver o buraco que mora quem bebe. Nossa, mas Mariana, você está sendo radical. Tô sendo muito verdadeira. Muito verdadeira. Mas socialmente, mas todo mundo bebe. Olha todo mundo. Agora que você está com os olhinhos da verdade, olha lá no barzinho, você, seu marido, todo mundo. O que acontece quando as pessoas estão inseridas no álcool? Traição é o maridinho cutucando a amiguinha aqui debaixo da mesa, é o olhinho assim meio, né, querendo sempre a mulher do outro e a mulher do outro sempre querendo o marido da outra. É isso que o álcool proporciona. Aí é uma escolha de vocês, né? É uma escolha. Para mim, é inegociável. Inegociável. Não faz sentido vocês beberem a água de Deus e beber álcool. Droga, então, né? Nem vou trazer, porque assim, eu nem cogito que vocês usem. Não, mas é uma maconhinha, é natural. Meu Deus, né? Meu Deus. Basta vocês olharem assim. Eu bebo álcool, olha onde eu me enfio, né? No ralo. Eu uso uma maconhinha. Gente, olha o crime organizado. Olha a favela. Olha tudo que é gerado em cima de droga. Fora, isso é que você vê, fora o que você não vê lá, matança, né? Mata adolescente, mata, sei lá, eu não consigo nem falar, porque não faz parte do meu mundo, mas é só vocês terem um pouquinho de consciência, é só um pouquinho. Você tá, na verdade, você não tá no álcool, não dá para ter, assim, ó, é nojento, eu não tenho outra palavra, tá? Então, que bom, Vivi, que você eliminou isso da sua vida. E não é, tomara, não é só em 8 meses, né? Eliminou da vida. Mas se você é a chata da vez, é uma escolha, ou você é a chata e consciente, construir o mundo que eu quero para as minhas filhas, tô dando o caso da Vivi aqui, né? Tô sendo uma boa referência para as minhas filhas, ou ser essa pessoa que bebe álcool e completamente ridícula numa sociedade. Enfim, para mim é negociável, né? Aí a doce é também um entorpecente, né? Ele não tira a gente, ele não deixa a gente tão maluco quanto o álcool, mas ele controla, principalmente nós mulheres, a TPM, aquela história toda, ele controla a gente. Então, é bem-vindo tirar coisas que nos controlam.
Ah, mas é aquela pessoa minha amiga, vou tirar ela da minha vida? Vai. Porque se você não tirar, ela vai sair, você vai ficar insuportável para ela. Você vai ficar insuportável. Ah, mas, gente, e relação? E marido, né? Porque aí também vai começar a chocar umas histórias aí, né? Meu marido bebe, quer sair todo dia, tananã, tananã. Eu vejo algumas atitudes do meu marido que não condizem, né? Ele tem um olhar meio assim para aquelas garotinhas que passam e tal. Como é que eu vou fazer com a minha relação? Aí é uma outra história, né? Porque aí é você que criou essa realidade aí. É você que estava na mesma frequência que a dele, e aí vocês se atraíram e a coisa aconteceu. Agora que você subiu de frequência, então eu preciso largar do meu marido? Não é bem assim, não. Aí a conversa muda, que é você tem que servir de exemplo para ele vir. Não é também ficar falando, você precisa fazer esse negócio, viu, gente? Viu? Porque o cara também não vai aguentar. Você tem que sobe e só fica aqui, ó. Só fica aqui. E aí, inevitavelmente, ele vai vir, tá? Não é por convencimento, é por frequência, é por ajuste de frequência. Separar também não resolve, tá? Mas enfim, a gente vai tratar disso também. Ah, eu acho que é isso. Voltando a falar do Diário da Cura. Tá no e-mail novo de vocês, no e-mail da HumanUp. Quem não fez, não vai receber. Quem fez, vai receber. É importantíssimo vocês preencherem aquele diário. Aquele diário vai, vai construir, vai fazer com que vocês construam um e-book. E isso vai virar um livro da vida de vocês. Ai, Mariana, que preguiça. Nem tenho ideia de fazer livro, nem nunca, né? Nossa, acho que nada a ver isso. Tudo a ver. Vocês precisam deixar registrado, pelo menos esse momento da vida de vocês. Isso é um registro. Nós não estamos fazendo só por nós estamos deixando dando um print na Terra, assim, nós estamos deixando uma marca aqui nesse mundo, nessa Terra, desse momento. E como a gente deixa registrado isso? Escrevendo. Como que Jesus é lembrado até hoje? Se ninguém tivesse registrado, se não tivesse feito a Bíblia, a gente ia saber de Jesus? Não tinha internet? Como que ia ficar? O cara está registrado aí, 2023 anos. Bíblia, registrou, alguém escreveu. Aqui no nosso caso é a gente que vai escrever, tá? Então precisa ter esse mindset. Mas precisa responder tudo que vocês colocam lá. Gente, aquilo é uma sugestão, aquilo é um Para caminho. estimular. É para estimular. Não quero seguir lá. Não siga. Não siga, vocês são autônomos. A gente está construindo vocês para isso, para vocês serem autônomos. Não escreve. Precisa ser todo dia? É legal que seja, mas não dá? Não deu. Faz, compila ali, tá? Mas vai ter que fazer. O Diário da Cura também é inegociável, porque nós precisamos registrar esse momento, tá? Vocês compreendem esse registro no tempo mesmo. Imagine vocês, gente, sua filha, seu neto, né? Você já lá no outro patamar, lá já passou, né? Já morreu. E de lá você vê no seu neto lendo sua história de vida. Olha, eu passei por um processo, tomei tal água, fiz isso. Cara, entrem nessa vibe. Entrem nessa vibe. É muito interessante, tá? Então tá lá no e-mail de vocês o Diário da Cura. Gente, é isso. Compreendido? Feito? Nossa ideia era fazer uma despersonalização, mas acho que não teve energia. Qualquer outro momento pode acontecer que a gente faça uma despersonalização em algum de vocês, tá bom? Então vai, ó. Beijo. Um beijo. É isso aí. Para hoje foi. Até. Até. Tchau, tchau, gente. Obrigada.